O governo mudou as regras da caderneta de poupança para permitir novas quedas dos juros básicos e manter o sistema financeiro equilibrado. O investidor agora tem que ficar esperto, procurar conhecer as opções de investimento mais seguras e sim negociar com o gerente do banco melhores condições de retorno financeiro antes de decidir onde aplicar. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Alexandre Canalini, nosso convidado, planejador financeiro e professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor. Obrigado por ter vindo. Quer dizer, quem tem ali entre 5 e 10 mil reais é que vai ter que ficar mais atento. Não é nem o que deposita pouquinho, nem o que deposita muito dinheiro no mercado financeiro, não é isso? O pequeno e médio investidor ele vai precisar ficar mais atento, ele vai precisar fazer mais conta para comparar a rentabilidade da poupança com a rentabilidade dos fundos de investimento e do CDB dos bancos. Agora, quem tem, então, repito, entre 5 e 10 mil reais passa a ter mais opção, né? Quer dizer, além desta nova poupança, ele vai ter que olhar outras aplicações, né? O que, por exemplo? Por exemplo, títulos públicos federais, é muito comum o médio e pequeno investidor acessar diretamente o Tesouro Nacional, no Tesouro Direto, para conseguir títulos com uma condição de rentabilidade interessante. Bom, Denise Barbosa tem perguntas também direto de São Paulo. Denise, vou colocar na tela aqui para que ela possa fazer a pergunta para o nosso entrevistado. Por favor, Denise. Alexandre, será que agora é o momento também de haver uma migração para o mercado de ações, talvez uma promessa de render mais do que outros investimentos? Vamos lá, taxa de juro menor significa mercado de risco mais aquecido, porque o investidor vai buscar uma maneira de rentabilizar o seu capital. O que eu chamo a atenção é sempre muito importante saber qual é o perfil de investimento, né? O investidor que ele é conservador, aplicar na bolsa pode ser um risco muito grande se ele não estiver muito bem acostumado com esse risco. Alexandre, você mesmo tem aí uma espécie de passos, né? Os 3 primeiros passos para o aplicador. Vamos colocar aqui na tela. Eu queria que você rapidamente, item a item, nos comentasse. Por exemplo, CDB que pague 91% do CDI. Explique isso para a gente as vantagens, elas estão escritas ali, mas resume mais diretamente para o aplicador. Qual seria a vantagem de aplicar nesse tipo de investimento? Vamos lá, de forma bem fácil, o CDB é um instrumento que o banco usa para captar o recurso e depois emprestar, né? Para o investidor que queira aplicar no CDB, ele precisa ter, no mínimo, 91% do CDI de taxa de rentabilidade para que seja mais vantajoso do que a poupança, né? Depende um pouco do prazo que ele vai ficar, mas 91% é um número que a gente pode considerar. Vantagens disso o CDB ele não tem taxa de administração, extremamente importante, o imposto de renda é só no final. Então, você tem um ganho fiscal porque você não paga ao longo. Se você aplicar a longo prazo, então, tanto melhor, que só vai pagar o imposto lá no final. Olha, o segundo passo aqui, né, nós estamos colocando, é procurar fundo de investimento DI. Aí já tem taxa de administração, né? Aí tem taxa de administração e é muito importante ficar atento à taxa de administração, porque o regulamento do fundo DI ele é muito restrito. Então, fundo de investimento, o investidor tem que procurar taxa de administração igual ou inferior a 0,75% ao ano. Mas tem gente que cobra mais de 4% de taxa de administração? Tem gente que cobra mais de 4%. O investidor vai ter que procurar nos bancos, nos principais administradores, os fundos mais baratos, senão vale a pena ir para a poupança. O terceiro passo aí sim, a nova poupança, 70% da Selic, mais TR, quando for igual ou inferior a 8,5%, não é o caso no momento atual, porque a taxa de juros, a taxa Selic ainda não está em 8,5%, não é isso? Perfeito, vamos separar. Existe a velha poupança, que continua sendo remunerada a TR mais meio. Para aplicação até a quinta-feira da semana passada. Que foi a data da medida provisória. E existe a nova poupança. A nova poupança pode ter 2 formas de remuneração. A primeira forma é do mesmo jeito que nós, né, estamos hoje, né, TR mais meio, ou se a taxa de juros cair abaixo e igual a 8,5%, ela vai remunerar 70% da Selic. Vamos lembrar que não adianta 8,75 não vale, Nada só 8,5. 8,5 ou menos. Ou menos. Tá certo. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação e seus esclarecimentos aqui no Conta Corrente.